Boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Juliana, eu faço parte da criação e organização do programa BC Comunidades, junto com uma equipe incrível. E o BC Comunidades, ele surgiu da Brasil Conference, que é uma conferência organizada por estudantes brasileiros em Boston, nos Estados Unidos, para promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil, com a missão de encontrar soluções inovadoras para o nosso país. E o BC Comunidades, ele surgiu esse ano com o objetivo de encorajar transformações sociais por meio da aplicação de métodos de design thinking por líderes comunitários e líderes comunitárias. Com a cocriação, por meio da cocriação e aceleração de projetos de impacto, com o intuito de influenciar e propor políticas públicas para o Brasil, para os seus territórios. E nesse primeiro ano de programa, a gente pensou em um piloto menor, na grande região metropolitana de São Paulo, e com isso a gente selecionou 5 lideranças em 5 territórios diferentes aqui na Grande São Paulo. E, bom, eu não vou me alongar mais, eu vou apresentar já e agradecer nossa mediadora, Bel Santos Maier, que vai moderar o primeiro painel da BC Comunidades, Nós por Nós. E, bom, agora eu vou ler, porque a Bel tem uma história incrível e uma experiência muito grande. Então, a Bel, ela é educadora social, mestranda do programa de pós-graduação em turismo da USP, bacharel em turismo, licenciada em ciências matemáticas e tem especialização em pedagogia social. Desde os anos 80, atua em organizações não governamentais, facilitando processos de criação de centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente e de bibliotecas comunitárias gerenciadas por adolescentes e jovens. É empreendedora social da Ashoka, docente da mediação da leitura na pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Em 2018, foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Pelas ações desenvolvidas na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, foi vencedora do Prêmio Retratos da Leitura no Brasil, em 2018, e do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes, em 2019. É cogestora da rede Litera Sampa, finalista do Prêmio Jabuti 2019. Então, Bel, com o maior prazer eu passo a palavra para você e queria agradecer novamente sua presença e de todos e todas as 5 lideranças comunitárias aqui hoje presentes. Muitíssimo obrigada. Uma boa tarde a todos e todas e todes. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. É muito bacana poder sentar, mesmo de longe, mesmo sentando através de uma tela, com pessoas que fazem de tudo para a sua comunidade ser um melhor lugar para viver, um melhor lugar também para se nascer. Quando a gente está cuidando da nossa comunidade, a gente está pensando como é que aquele lugar pode ser o melhor lugar para quem vive hoje, para quem vai chegar. Então, uma emoção estar aqui. Parabéns para cada uma de vocês. Parabéns, Flávia, parabéns, Esther, parabéns, Abidan, parabéns, Romeu, parabéns, Audrey, por vocês terem os projetos de vocês selecionados e acompanhados nessa primeira edição. Sempre quem começa vira histórico. Sempre vão lembrar que vocês começaram essa história. E isso é muito bacana. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? As pessoas querem conhecer o trabalho, quem são vocês, o trabalho que vocês fazem, qual foi o projeto que o BC Comunidades tem contribuído, ajudou vocês a colocar de pé e a caminhar. E eu vou pedir aqui para começar, eu vou sugerir aqui uma ordem, parece até que é surpresa, mas a gente conversou um pouquinho, vocês concordaram que pode ser assim. Então, a gente vai começar pela Flávia Campos Rodrigues. Tem um projeto, Viela Mais Bonita, lá em Paraisópolis.
e ela vai contar para gente que projeto é esse, como é que você faz uma viela ficar mais bonita, Flávia? E eu tenho certeza que não é você sozinha. Todo mundo que está aqui está juntando um monte de gente que deve estar nos ouvindo a essa hora, os parceiros, as parceiras de vocês. Como é que você faz com os seus colegas para que uma viela fique ainda mais bonita? Boa Boa tarde. tarde, gente. Boa tarde, Bel. Bom, né? Como a gente faz para uma vela ficar mais bonita? Quando o Viela Mais Bonita nasceu, ele nasceu com o intuito de transformar uma viela num lugar mais aconchegante, com um espaço mais agradável. Então, a gente conta muito com a ajuda dos próprios moradores, e nisso tem também meu grupo, né? Onde a gente faz toda uma revitalização da viela, onde a gente pensa de onde a gente vai tirar aquele lixo que está lá acumulado, para onde ele vai, pensando em todo o processo dele. E a gente faz grafites, faz horta, tenta fazer um ambiente totalmente agradável para todo esse espaço, e pensando também de qual forma esse lixo acumulado, para onde ele pode ir ou se transformar em arte. Flávia, para quem não conhece Paraisópolis, que tem gente de muitos lugares vendo esse programa, o que você diria? Como é Paraisópolis? Tem muitas vielas por lá? Sim, Paraisópolis é praticamente uma cidade, né? Uma favela que tem mais de 100 mil habitantes. Então aqui existe várias vielas de vários tamanhos, de várias formas que vocês possam imaginar. E Paraisópolis é isso, como eu falei, é uma cidade enorme. Aqui tem de tudo, que você imaginar que dentro tem. Inclusive vielas mais bonitas. Inclusive viela Obrigada, mais viu? bonita. Depois a gente vai conhecer mais sobre o projeto de cada uma. Agora eu vou Tá pedir bom. para Esther, a Esther Carro de Oliveira. A Esther, ela criou um projeto, né? Ela transformou em ação, né? Fazendinhando. A Esther vem de um projeto que transformou muito um território e pegou esse projeto e virando aí um substantivo convocando as pessoas. Conta pra gente que história, quem é você, Esther, e que história é essa de um lixão que vira parque? Boa tarde, pessoal. Prazer estar com todos vocês aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz desde o começo de ter sido uma das selecionadas para participar do Brasil Conferência Comunidades. Muito grata a todos os professores, todas as pessoas que estiveram conosco ao longo deste período. E obrigada, Bel, também por ter aceitado esse convite, estar aqui hoje compartilhando, dividindo um pouquinho conosco das suas experiências e escutando também as nossas. Bom, sou da comunidade, nasci na comunidade do Jardim Colombo, uma comunidade assim muito carente, não é uma comunidade que não tem nenhuma escola, não tem espaços públicos, não tem creches, tem diversos problemas. Escolhi, quando era criança e adolescente, optei por fazer arquitetura e urbanismo, porque eu sempre acreditei que com arquitetura e com urbanismo eu poderia encontrar ferramentas onde eu poderia estar mudando a comunidade onde eu nasci. E quando eu estava no finalzinho da faculdade, surgiu a oportunidade de estar transformando um dos poucos espaços livres que existe dentro do Jardim Colombo, só que foi algo assim muito desafiador, porque uma área com mais de 1.000 metros quadrados e com a quantidade de lixo que possuía, e os moradores reclamando muito sobre o lixo, sobre os ratos, as baratas, insetos, enfim. Então, assim, nós não sabíamos muito bem o que fazer, como fazer, mas começamos fazendo, tirando os primeiros lixos, o primeiro sofá, a primeira cama, enfim, foi extremamente difícil, é extremamente difícil num território, em um espaço do tamanho que é a fazendinha, e pegar
enfim, mudar, tirar todo o lixo dali, envolver a comunidade, mas nós conseguimos fazer isso e hoje a Fazendinha ela é o coração do Jardim Colombo. Ela é o lugar de encontro onde as pessoas elas convivem, elas trocam, elas dialogam entre si, enfim, bom, é isso. Obrigada, Esther, foi ótimo. Depois a gente quer saber mais ainda desse projeto. E agora eu vou pedir para o Abdan falar, porque olha só, Abdan, a gente saiu da viela, ela vira um caminho, né? Pelo que a Flávia trouxe para nós, você sai de casa, você precisa da viela para sair de lá, para ir para outros lugares. Esther traz para a gente um lugar que era um lixão, o lugar do descarte, que muita gente não quer nem ver. Vai lá, descarta o que não serve mais e vai para os lugares que servem. E a gente lutou tanto para ter as escolas como uma política pública universal. E você é alguém que está lá na escola falando para as pessoas para olhar para a viela, para olhar para o lixão e para olhar para tudo mais. Conta para a gente quem é você e o que é esse seu projeto Quilômetro 23. Não, legal. Não, Bel, primeiro eu queria agradecer super por estar aqui nos mediando e separando um pouquinho do seu tempo para compartilhar também todos os seus saberes. Queria agradecer a galera também dos outros projetos, agradecer a galera que organiza o BC Comunidades, que eu acho que é um grande espaço para a gente estar aqui aprendendo e melhorando o impacto que a gente faz na ponta. Quero agradecer a galera que constrói o KM23 comigo também. Estou aqui como representante de toda a comunidade escolar que nos ajuda, a galera que trabalha no projeto também comigo. E, Bel, eu acho que o KM ele tem o seu surgimento muito assim em sinergia com a minha história, né? Muito engraçado. Eu sou de Embu das Artes e eu moro num bairro que eu falo que é no meio do mato, né? Então minha rua é de terra. Eu brinco que a Eletropaulo não chegou lá porque ainda é tudo gato, nem a Sabesp chegou porque eu e meu pai fizemos a fossa lá de onde eu moro. Então é um lugar super simples. Eu estudei em escola pública. Eu falo que meu sonho era ser jogador de futebol, que era a única forma que eu tinha de vislumbrar sucesso, oportunidade e tal. E aí eu falo que eu tive uma oportunidade que virou um jogo para mim. E foi ter virado bolsista de um instituto, que me deu uma bolsa num colégio privado, com tudo pago. E isso me abriu um horizonte de oportunidades, que é onde eu estou hoje, fazendo faculdade na USP, faço engenharia na USP. E quando eu estava na USP, eu sempre brinco, né? Eu encontrei um terço da minha sala era filho de fazendeiro, um terço de empresário, o outro terço era filho de político. Eu falei, cadê minha galera? Cadê meus meninos, né? Foi quando a gente criou o KM, né? Com 2 objetivos que a gente falava, que eram 2 coisas que a gente não tinha na escola pública. Primeiro, que era ter uma referência, ou seja, alguém perto de você, que veio da mesma realidade que você, que chegou muito longe, chegou numa boa faculdade, num bom emprego, porque, eu queria ser jogador de futebol porque o tio que eu mais amava, ele era um excelente jogador de futebol, eu queria ser igual a ele. Então a gente falou, a gente precisa dar outros exemplos para a galera de periferia e de escola pública. Depois a gente falou, não adianta a gente dar o exemplo e fazer esse moleque sonhar se a gente não dá a oportunidade. Como bolsas como essa como eu tive, falar de cursinho popular, o que é a faculdade, o que é o Enem, quais bolsas a gente pode ganhar. Então, o KM surge desse pensamento de levar referência e oportunidade. E hoje a gente traduz isso numa mentoria, que a gente conecta o aluno de escola pública com o universitário que está fazendo o curso que ele quer fazer. E aí a gente hoje dá simulado para o molecada fazer, a gente dá uma plataforma de graça para eles se prepararem para o vestibular. Então, o KM veio um pouco sanar essas lacunas que a gente tinha na escola pública, e a gente acha que são fundamentais para alguém se desenvolver na vida. Maravilha, Abdan. A gente quer saber mais, mas vamos para a próxima rodada. Vamos conhecer aqui também, né? Tá com a gente o Romeu Santos. Ele é do Jardim São Luís, da Zona Sul de São Paulo. Eu fico bem perto também de você, embora a Zona Sul, né? Para quem não é de São Paulo, a Zona Sul de São Paulo é uma região muito grande. E às vezes a gente fala, nós somos da Sul, mas é tão difícil, né? A conexão com o transporte para a gente se encontrar. Entre o Jardim São Luís e Parelheiros, que é onde eu fico, não é tão fácil assim, mas nós somos todos da Sul. E, Romeu, quero que você se apresente, conte para a gente um pouco do projeto, né? E estamos aqui fazendo o nosso caminho. Viela, lixão, universidade, e a gente sabe, né, o quanto as famílias periféricas têm investido para os seus filhos estudarem mais, né, para ter dentes bons e estudar mais. Mas a gente sabe que falta faz, muitas vezes, esse filho não ter um trabalho
o peso que é isso, né, para a economia da família, as situações de fome, né? Agora, no meio dessa pandemia, a gente tem encontrado tantas pessoas passando necessidades. Conta para a gente que projeto é esse, quem é você, Romeu? Boa tarde, bem-vindo. E qual é o projeto que você e o seu coletivo desenvolvem aí no Jardim São Luís? Boa tarde a todos. Sou líder comunitário do Jardim São Luís, CDHU. No início do projeto, a gente começou com o nome seria Ajudando Quem Precisa. O projeto iniciou dessa forma. Aí depois, com as experiências do BC Converse, aí acoplamos a uma horta comunitária, entendeu? Capacitação de recursos, capacitação de recursos, a horta comunitária que a gente acoplou, mas E, Romeu, colocamos um nome mais forte, que seria fome, onde enganjava o critério de forte para recursos. entendi, né? Então, fome é essa questão mais forte, né? A cesta básica, ela é um elemento, mas tem também essa questão da horta, e a horta comunitária, ela já está plantada, ainda vai começar? Em que estágio que está a horta? A horta, nós temos o terreno. Então, eu resolvi colocar à disposição do projeto do Brasil Converse para unificar a fazendinha, a viela mais bonita para enfeitar, entendeu? A gente está querendo fazer unificado. Estou precisando das meninas, a gente já teve meio que um início de conversa. E vamos aí, após a pandemia. olha, que bacana. Vai ser uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Estou vendo que rendeu aí muitas histórias coletivas, né? Fazer parte desse projeto. Que bacana. E aí a gente vai, né, para a nossa quinta convidada dessa roda, que vai compartilhar aqui conosco o seu projeto, que é a Audrey Batista Ribeiro. A Audrey tem um projeto, a Fligraja, né? E, Audrey, conta pra gente o que você tem a ver com essa turma toda que já falou aqui, né? Qual é o seu projeto na comunidade? Quem é a Audrey? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bel. Muito obrigada pela sua mediação, por você ter aceitado, né, o convite para estar aqui com a gente, para poder mediar essas histórias lindas, esses projetos cheios de vida e transformação. A Fligraja é a festa literária do Grajaú, né? Eu estou representando essa festa, mas ela tem muitas pessoas, né, que estão à frente também. Nós somos em 5 mulheres, né, a princípio, professoras, artistas e bibliotecárias, e temos um grupo maior, que tem por volta de 40 pessoas, né, que são de diversos coletivos dentro do território do Grajaú. E a Fligraja, é um sonho, né, foi e é um sonho de que pudesse impulsionar o trabalho dos artistas locais, que o Grajaú é um local que tem muito artista, das artes plásticas, da música, da dança, pessoas do cordel, temos musicoterapeutas, pessoal de biblioterapia, é um território muito vasto. E o sonho era que a gente pudesse fazer uma festa que reunisse essas pessoas todas, porque muitos ainda não se conhecem, o Grajaú é muito grande, e que a gente pudesse servir de vitrine, né, para dentro do próprio território e para fora. Eu sou nascida e criada, eu gosto de falar assim, sou nascida e criada no Grajaú, meus pais são nordestinos, né, vieram para o Grajaú na década de 60, então estou aqui há 39 anos, estudei aqui nas escolas e só saí do Grajaú aos 18 anos para ir para a faculdade.
né? E foi um choque porque eu fui estudar no centro de São Paulo. Então, o deslocamento é muito grande, né? Grajaú está a 26 quilômetros, né, do Marco Central de São Paulo, que é a Praça da Sé. E hoje nós somos por volta de 500 mil habitantes, né, o que é contado. Então, é muita gente aqui nesse território e temos muitas pessoas que andam para lá e para cá com a sua arte debaixo do braço, né, fazendo o que pode. E a festa chegou desta maneira, como um sonho, e que a gente consiga ficar por muitos e muitos anos. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Audrey. Obrigada a cada um de vocês, né? É muito bonito no lugar que eu estou aqui e quem está nos acompanhando, ouvir as histórias de vocês, né? E percebendo essa conexão, né? O Romeu começou a falar, olha, já estou aqui conversando com a Flávia, conversando com a Esther, para a gente pensar essa história. Então, isso é muito bonito, né? De como é que as comunidades, nós, né, vamos nos ajudando, nos complementando nas ações. Quando chega uma assessoria de fora, né, o BC Comunidades é uma assessoria para vocês, trazendo ferramentas. Então, vem aí para somar, né, nessa história. E tem um lema do movimento de mulheres que fala assim: eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor, eu vou mais longe. Eu queria ouvir de cada um de vocês, esse programa, o BC Comunidades, ele ajudou vocês a andar melhor, a andar mais longe? Como? Queria saber de cada um de vocês qual é a contribuição desse programa para o seu projeto nesse tempo aí que vocês estão juntos. Acho que a Juliana e todo mundo que participou quer entender, né? Vocês estão inaugurando esse programa. Então, é muito importante também para quem está nos ouvindo e que quer saber, né? Como é que podem continuar. Então, eu queria saber, eu sozinho ando bem, mas com o BC Comunidade, vocês andaram melhor em que sentido? Não sei se a Flávia quer começar, se tem alguém que prefere, está começando. Pode ser você, Flávia? Ah, tá animada, já abriu o microfone. Vamos lá. Pode ser assim. Eu acho que quando o BC ele chegou assim, eu falo por mim, eu, Flávia, moradora de Paraisópolis, ele chegou trazendo uma visão totalmente diferente, uma percepção. Às vezes a gente está tão focada no nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo, e ele trouxe essa percepção, tipo, você pode fazer mais, e você pode fazer ainda mais dentro da sua comunidade. Então, ele ajudou a ir mais longe nesse sentido, de poder ajudar a sua própria comunidade, de poder fazer uma transformação, não onde as pessoas só veem defeito e a gente poder transformar o defeito em qualidade. Então, ele nos ajudou, tanto eu e o meu grupo, a enxergar dessa forma, de poder ver as coisas de outra forma e poder transformar melhor ainda. Que bacana, Flávia. Tem um educador, né? O educador Tião Rocha, que é um educador mineiro, bastante conhecido, né, no Brasil, e ele fala muito, né, dessa pedagogia do copo cheio. É claro que nas áreas periféricas faltam muitas coisas, mas como é que a gente pode olhar para aquela metade do copo que está cheia? Às vezes a gente olha para os índices de desenvolvimento humano, o Tião Rocha ele fala disso também, e ele fala, e às vezes a gente não olha para o IPDH, que é o Índice das Potencialidades de Desenvolvimento Humano. Então, essa tua fala me faz pensar nisso. Então, esse programa, você acredita, ele contribuiu muito para vocês olharem essas potencialidades. Que bacana, Flávia. Quem quer falar agora? Eu posso falar agora. Vamos lá, Esther. Bom, eu acredito que o BC Comunidades ele ajudou muito no projeto no sentido de expandir as nossas ideias, porque a princípio nós estávamos muito focados com a parte da transformação física, focado nos jovens, nas crianças, nos idosos, e nós nunca tínhamos pensado em algo voltado específico para os jovens. Então, com a oportunidade de entrar no BC, nós começamos a pensar e elaborar ideias de como atuar, de como envolver os jovens no projeto Fazendinhando.
Além disso, também foi muito importante a questão do ouvir os outros projetos, entender. Lá no BC nós tivemos alguns encontros, e nesses encontros, além de estarmos escutando o que cada representante do seu projeto estava falando, nós também podíamos escutar o nosso próprio grupo. E muitas das vezes a gente está, como a Flávia mesmo disse, assim, enfim, naquela correria do dia a dia, e também nós acabamos esquecendo de escutar as pessoas que estão do nosso lado, que estão conosco. E quando você para escutar, para entender também os desejos, os anseios, não apenas da comunidade, mas também da equipe, você começa a ter resultados mais produtivos, enfim, você começa a expandir, ampliar a sua mente, criam-se novos horizontes e os resultados eles são melhores. Então, a minha participação dentro do BC foi para isso, foi para parar um pouco. Então, Esther, para um pouco, respira um pouco e escuta também o seu grupo, vê o que ele quer para isso, veja o que você pode aprender também com as demais pessoas que estão aqui, escute essas pessoas também. As técnicas também, acho que eu não poderia deixar de falar, que o Design Thinking, você acaba aprendendo muito, então você entende que em cada território há tipos de personas, há um perfil de pessoa, então como você vai pegar e você no seu projeto, você não vai desenhar um projeto que é para você, você vai desenhar um projeto que é para outra pessoa. Por mais que você entenda muito sobre esse seu território, não basta o seu conhecimento. Então você precisa também entender quem são as pessoas que vão estar participando do seu projeto. Então a gente no BC Comunidade nós começamos a criar essas pessoas, a entender que existem vários tipos de perfis, que algumas pessoas vão ser muito envolvidas, outras não vão ser. Então, como a gente faz com que o projeto ele alcance todas essas pessoas também, esses diferentes tipos de pessoas? Então, acho que foram sim, ferramentas valiosas que, durante esse período, nós fomos inserindo no projeto e, digamos que, até hoje, nas demais atuações, nos demais projetos, nós estamos levando. Que bacana, Esther, acho isso que você traz, né? Nós, quando nós estamos lá, né, no território, nas demandas, às vezes parar para estudar, para nos ouvir, para planejar, parece perda de tempo, né? Porque tudo é tão urgente, tudo é tão necessário. Então é muito bonito isso que você fala, né? De vocês poderem ter se retirado enquanto grupo e aí agora vamos respirar, vamos ouvir, vamos olhar. Que bacana isso que você está trazendo aí para quem está nos ouvindo, né? Então às vezes a gente acha que perde tempo, mas a gente ganha respiro, ganha qualidade, né? Obrigada. Bacana. E aí, então a gente está seguindo, Abdan, então você é o próximo. Onde é que vocês estão caminhando melhor e mais? Não, Bel, muito legal, porque eu queria até falar depois desse, porque eu super concordo com ela, assim. E tem um ponto que eu queria acrescentar, de que a troca entre os grupos que estão aqui, para a gente do KM foi super importante também, porque eu acho que às vezes a gente tá muito focado num problema, então a gente às vezes pensava no aluno, etc. Mas trocando com os grupos aqui, entendendo como cada um tem o seu tipo de abordagem ali no seu contexto, foi super legal para a gente ampliar um pouco a visão. Então, de pensar, por exemplo, e aí foi muito brainstorm que a gente fez, de, talvez o pai seja um ator super importante ali para o aluno ter sucesso na sua caminhada. Ou talvez a própria comunidade, o lugar onde ele vive, o entorno, sabe? Então, isso foi muito louco para a gente, porque às vezes a gente ficava só na escola, dentro da sala de aula, como fazer esse moleque voar, mas tem outros atores que são chave para a gente conseguir esse resultado. Então, a troca entre os grupos aqui foi super legal. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que eu acho que para a gente foi super importante, é que eu acho que, principalmente com a pandemia agora, os valores, não valores, mas as prioridades se inverteram muito, né? Então, acho que demandas muito mais urgentes bateram na nossa porta, e uma troca muito legal que a gente teve com a galera do Colombo foi trazer um pouco dos projetos que eles já faziam lá para Embu. Então, um networking que rolou muito legal. Então, a gente trouxe o projeto de marmitas que eles faziam lá, a gente trouxe uma parcela para Embu, de cesta também, e também um projeto de máscaras de pano, que foi super legal,
que eles trouxeram, assim, eles faziam lá com muita excelência e a gente se conectou com eles e trouxe um pouco desses projetos para a Embu. Então, assim, foi uma sinergia, uma potencialidade prática que aconteceu, que a gente consegue colocar na ponta do lápis, que o BC proporcionou, sabe? Esse encontro que, se não fosse o BC, não aconteceria. Então, acho que o projeto para a gente foi, assim, disruptivo no nosso projeto aqui em Embu. Que bacana, Bidan, né? Essa coisa do encontro mesmo, né? De trocar, né? Esses conhecimentos. E vocês estão há quanto tempo que vocês ficaram juntos? Quanto tempo, para quem não conhece o programa, saber? A gente ficou, Bel, a gente teve um intensivão de uma semana lá no INSPER no começo do ano, em janeiro. E aí foi um momento justamente que a gente teve o contato com toda a metodologia de Design Thinking que a Ju e o Vitor trouxeram de maneira excepcional, assim. Então a gente teve esse intensivão, assim, era das 8 às 6 da tarde, trabalhando muito forte, os projetos trocando. E aí depois disso a gente teve esse acompanhamento com um mentor que o BC trouxe pra gente, que a gente foi conversando até estar nesse papo aqui agora. Ah, que bacana. Obrigada, Bidan. E agora, Romeu, você, como que foi aí esse intensivão, essa mentoria? Quais são os ganhos, né? O que vocês conseguiram conhecer mais, aprender mais? Você começou já na sua apresentação, falar um pouco, mas conta mais aí pra gente. O BC Comunidades, ele me trouxe muitas experiências. Por exemplo, interagir com outras comunidades. Vou citar um exemplo aqui da Fazendinha, nessa época da pandemia. Foi fundamental nessa parceria. E espero interagir com os outros, das outras comunidades. Vamos montar um projeto e caiba a todos, cada um contribuir com a sua parte. Que bacana. E você, sobre esse método, né, que eles trabalharam, de construir as personas, de entender a comunidade, isso foi bacana também? Quem que participou? Quantas pessoas participaram do seu grupo, dessa formação? Participaram eu, o Leopoldo, o Vitor, o Robinho, a Karina, iniciou depois, já que o projeto já estava no final, mas aí agora ela está dando continuidade à horta comunitária, entendeu? Que a gente esses aí são planos que a gente está fazendo pós-pandemia, né? No momento não temos como fazer nada, né? Claro, né? Tem uma mudança. Depois eu quero saber mais até dessas dificuldades, né, que esse contexto pode ter trazido aí para cada projeto. Então, vocês participaram em 5 pessoas das formações e ainda fizeram aí essas conexões entre vocês. Que bacana, Romeu. Obrigada, viu? Então, agora vamos ouvir aí a Audrey. E vocês, a coletiva e mais o bando de outras pessoas, né, além da coletiva, com essas 5 mulheres. Vocês estão indo mais longe depois do BC Comunidades? Sim, Bel. Quando a gente participou do aprendizado, né, do Design Thinking, lá no início de janeiro, nós estávamos em 4, que é a Cíntia Mendes, né, que é uma bibliotecária, aqui do CEL, Cidade Dutra, a Aline Távila, que também é bibliotecária de um CEL, a professora historiadora Cibele Lima, né, que também está com a gente, e eu participando junto. E temos também a poeta e professora também, a Michele Santos, mas ela não pôde estar com a gente nessa imersão, mas ela está na Fligraja, firme e forte, é uma das idealizadoras, né, junto com a Aline e as meninas. Neste momento, lá em janeiro, para a gente, assim, o Design Thinking foi uma possibilidade muito grande de entender o projeto, principalmente nas questões da empatia, né, definição de problemas, como idear, prototipar, testar muitas vezes, porque a gente, muitas vezes, quando pensa num projeto, a gente já quer sair fazendo, né? Tem uma ideia e vou fazendo.
E aí, essa abordagem fez com que a gente parasse um pouco, pensasse no que a gente estava fazendo até então e poder ter a oportunidade de revisar. Então, a partir disso, a gente foi, né, foi possível parar, pensar e pensar também em fases, né, para tentar fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Uma das questões também que foram bem importantes para a gente conhecer foi um nome que no momento a gente riu bastante, que é o stakeholders, né? Mas que a gente pôde aí também colocar em prática, levantar todos esses parceiros e possíveis parceiros. A gente está com uma lista bem grande, assim. Então, para nós, né, da Fligra já foi importante também, para conseguir pensar na festa de uma forma bem maior do que a gente podia pensar, para a gente poder se organizar melhor. E também, né, não podia deixar de faltar aqui conhecer, né, os demais projetos, essas pessoas maravilhosas, né, porque são líderes que contribuem muito com a própria comunidade e também para a sociedade. Eu e as meninas, nós aprendemos muito com cada um deles, e isso é uma das partes mais importantes desse encontro. Olha, eu vou pegar da pergunta da fala da Audrey, né, que fala aprendemos muito, né? Tem essa questão das linguagens, né? Então, palavras estrangeiras, né? Então, fazer chegar isso lá na comunidade, as pessoas entenderem. Tem sempre esse exercício, né? De traduzir os conceitos. E aí eu quero perguntar para a Flávia, que é bem jovenzinha, né? Acho que é 21 anos, né, Flávia, que você tem. 22. 22, ah, tá, então já 22. E você, né, desde bem novinha, atuando também no território, né, que uma turma que começa desde cedo. E aí você está nesse grupo que aí vem, né, com umas linguagens diferentes, com novidades, com a Audrey e o Romeu, que são jovens há muito mais tempo que você, né? Então, e aí você dentro desse grupo, né? Você trouxe o que você aprendeu. E como você acha que você contribuiu para esse grupo? O que você ensinou também? Como você acha que a sua presença contribuiu para esse grupo? Bom, eu acho que contribuiu pelo fato de eu ser tipo assim, a gente tem várias realidades, várias comunidades, acho que contribuiu pelo fato de eu ser uma moradora de Paraisópolis, onde as pessoas só enxergam talvez só o baile funk, né? E esquecem de enxergar também a outra realidade boa também que tem dentro de Paraisópolis, e acho que a troca de experiências de cada um poder falar o que tem na sua comunidade, o que faz ela diferente, acho que foi bem a troca que contribuiu bastante. Você trouxe esse olhar de Paraisópolis, né? Já teve até novela, né, de uma Paraisópolis quase gourmet, né? Você trouxe a Paraisópolis pé no chão, né? Contando o que é. Abidã, você também é bastante jovem, né? E acho tem assim uma história, né? Que desse olhar para a juventude. Eu falo sempre, as crianças, né? Elas querem ser jovens, os mais velhos também querem ser jovens, mas todo mundo não vê a hora de se livrar dos jovens, né? Fala, ai meu Deus, lá vem esses jovens com essas ideias, com essas cheio de coisa, né? Então assim, como que é, né? Esse lugar, você é um jovem conversando com outros jovens. Eu gostei muito quando você se apresentou, né? Você falava dessa descoberta, né? Dessa importância de ser referência para outros jovens, né? De que os jovens pudessem olhar e conhecer um jovem que trilhou uns caminhos que não estavam previstos. Então, eu queria saber aí de você, como é que você faz, né, para enfrentar um grande desafio dentro para jovens que estudam em escolas públicas na periferia, de achar que a USP, por exemplo, é para eles também, né? A gente pode falar aqui de todas as federais que existem no Brasil, a universidade pública. Primeiro fica aquela dúvida, será que é pública mesmo? Será que não tem que pagar? Né? E aí, depois de achar, não, aquilo ali não é para mim, aquilo é para outras pessoas. Como é que você faz
para enfrentar esse desafio? E que outros desafios você tem encontrado conversando com seus pares, com outros jovens? Legal. Não, Bel, muito legal esse negócio que você falou agora, porque eu sempre sinto, assim, a galera falando, não, você é jovem, vai lá, energia e tal. Mas eu acho que uma coisa que uma vez me falaram, que é super da hora, assim, que eu acho que faz muito sentido com a história de todo mundo aqui, é que a gente é jovem e tá fazendo projeto social não porque a gente gosta, porque a gente acha legal, mas porque a gente tem uma urgência muito grande da nossa geração, assim, de, pô, a gente não vê o poder público, ou sei lá, a nossa sociedade respondendo aos anseios que a gente tem, sabe? De ter uma escola pública de qualidade, conseguir acessar o ensino superior, de ter uma viela que seja minimamente decente e que a gente tenha direito disso. Eu acho que é muito com esse sentimento que o KM vem, sabe? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente põe isso na prática? Para mim, tem duas formas, assim, sabe? Que eu acho que são formas muito poderosas. Assim. Acho que mais subjetiva, que é contar a nossa história. Então, a gente acredita que a nossa história é muito poderosa. Então, é muito louco. Eu te falei que na minha apresentação, que eu sou de um bairro super simples de Imbu. A gente é conhecido na cidade como pé de barro. Porque é isso, né? Estrada de terra, rua de terra. Quando um jovem lá do meu bairro, que é o Ressaca, a gente vai estudar no centro, que são as escolas mais próximas, a gente chega com o pé cheio de barro, porque a gente mora no meio do mato. E é muito louco, porque eu chego na escola e sempre falo, galera, sou do Ressaca, sou um pé de barro. E todo mundo começa a risadinha, o pessoal começa a apontar para quem é do meu bairro dentro da sala, e logo depois eu falo, eu faço engenharia civil na USP, aí o pessoal já abre o olho, assim. Porque é isso, a gente quebrar essa expectativa para eles entenderem que aquele espaço social que geralmente não é para a gente, está sendo ocupado com pessoas iguais a nós, né? A gente fala que a referência, a gente traduz isso como você conhecer uma pessoa que é igual a você, estudou na mesma escola pública que você, que jogou bola na mesma quadrinha que você, que veio do mesmo bairro que você e que chegou num espaço de sucesso, que no caso a gente materializa como a universidade. E aí o moleque, quando olha isso, ele fala, pô, se esse moleque que é igual a mim chegou lá também, eu também posso. E aí depois a gente falou, pô, contar a nossa história não é suficiente, porque isso não vai entregar o resultado que a gente quer. Tem até uma pesquisa que fala, né, depois que você vê uma palestra, depois de 1 ou 2 horas você esquece todo aquele conteúdo. Então a gente falou, vamos criar um método para endereçar isso de maneira mais prática. Foi aí que surgiu a ideia da mentoria. Então a gente conecta durante 1 ano um aluno de escola pública com um cara que está no ensino superior. E aí a gente tenta filtrar por o cara que passou pela escola pública também, o cara que sofreu as mesmas coisas, que fez cursinho popular. A gente junta essas duas pessoas e aí a gente tentou criar um método, né? Então, pô, o cara primeiro conversa sobre a sua história pessoal, depois fala da rotina na faculdade, depois fala de oportunidades de bolsa no ensino superior. E a gente coloca um simulado para o menino ver como é que ele está indo. E aí o papel do mentor é guiar esse estudante nessa caminhada. E aí esse ano a gente conseguiu uma plataforma de graça para os alunos estudarem, que é a melhor do Brasil. Eu já trabalhei com tecnologias educacionais também no outro instituto. E eu vi, pô, tem essa plataforma, a gente vai correr atrás dela para os nossos alunos. E aí os nossos alunos têm essa plataforma online para estudar para o vestibular também, de graça. Então esse é o formato que a gente falou, pô, vamos implantar o sonho na cabeça desse moleque, para ele acreditar que é possível e vamos dar as ferramentas para ele chegar lá. Bacana, Bidan. Você falou um pouquinho, né, nessa coisa da persona, você falou, olha, às vezes a gente nem pensa na figura do pai, da mãe, desse adulto em casa, né? E eu acompanhei alguns projetos de mentoria e uma das coisas que a gente observou que foi bastante importante foi também uma mentoria para a família. Porque para a família, por mais que ela queira, né, que aquele jovem vá para a universidade, quem escolhe uma formação que dura muitos anos. Então, são muitos anos sem conseguir trabalhar com... Carteira assinada a gente nem fala, porque isso é uma coisa que está sendo perdida, né? Vocês que são jovenzinhos, já daqui a pouco não vão saber o que é isso, infelizmente, né? Mas tem essa preocupação, né? Vai ficar quanto tempo estudando? Então, eu queria saber, vocês começaram a fazer ou a pensar algum tipo de diálogo com pai, com mãe, com esse adulto que está dentro da casa? Olha, confesso que não, mas acho que a gente é até engraçado, porque o BC veio abrir nossos horizontes para isso, né? Porque eu acho que é isso, Bel. A gente teve vários casos disso que você está falando. Assim. Tem um caso de um rapaz que foi emblemático, foi o grande choque, que eu percebi que ensinar português e matemática não ia mudar a vida do aluno, isso não era suficiente. Eu sempre conto isso em palestra porque eu acho que é muito emblemático. A gente tem um dos projetos que a gente faz aqui, é um cursinho preparatório para a ETEC da cidade, né? E aí, o que aconteceu?
Um dia eu tava no ônibus e eu vi esse menino cheio de bolsa, andando na calçada. Eu falei, não, o que esse menino tá fazendo aqui? Eu liguei pra ele na hora, eu falei, fulano, o que você tá fazendo aqui? E esse menino era assim, ele era um gênio, assim, fazia todos os exercícios de física, mandava bem e tal. Eu falei, esse menino vai passar na ETEC. E no final ele não passou. E aí nessa ligação eu entendi por quê. Ele falou assim, não, porque eu acabei de ser espancado pelo meu pai e eu vou fugir de casa, eu não aguento mais essa situação. E foi quando ele falou, putz, é isso, ensinar física e matemática não é suficiente. A gente precisa ter um quê a mais e entender o contexto social que esse moleque vive, né? E acho que o BC foi muito importante para isso, né? A Audrey falou, brincou dos stakeholders, que é isso, né? Os pais são um ingrediente fundamental para esse moleque deslanchar. Seja por coisas muito, assim, práticas que a gente vê, sei lá, o moleque apanhando demais em casa, etc. Ou, sei lá, o moleque não tem o mínimo incentivo, o pai que não entende. Eu dei uma palestra ontem, a menina me falou, seus pais te cobram muito pelo vestibular? Eu falei, mas meu pai nem sabia o que era vestibular na época, sabe? Tipo, então é um contexto muito diferente que a gente agora está começando a tentar entender. O que foram alguns cheiros que a gente já investigou, né? A gente não conseguiu colocar isso em prática muito por conta da pandemia, né? Porque aí as aulas presenciais se exauriram, então a gente não conseguiu ter esse diálogo mais próximo. Mas a gente pensou muito em usar a comunidade escolar, principalmente na reunião de pais, para a gente ter esse contato mais tete-a-tete com esse outro stakeholder do processo de aprendizagem do aluno, e a gente tentar de alguma maneira dialogar com eles também, porque era uma coisa que a gente não fazia. Então a gente entende que tanto a reunião de pais, como talvez um processo depois de acompanhamento via grupo de WhatsApp e tal, para tentar começar uma cultura de gestão democrática de uma escola. Então, além do aluno, o professor que estão se ferrando no dia a dia, o pai entrar na jogada também, porque ele tem um papel decisivo na aprendizagem do aluno, para a gente tentar fazer esse povo dialogar aí. Mas, por enquanto, a gente não fez. São alguns tipos até agora. Legal, Abdan. E também quem está nos ouvindo pode ser aquele outro pedaço da comunidade que pode ajudar a pensar isso, né? Os nossos projetos não dão conta de tudo, né? Então, quem está nos ouvindo pode ser alguém aí, pessoal de Embu das Artes, para apoiar aí e começar a pensar esse trabalho com as famílias. Esther, você é arquiteta, né? Então, você é alguém também que foi estudar e escolheu uma profissão que sai fora, às vezes, né, daquilo que se imagina para uma jovem na periferia. Então, as pessoas estão, muitas vezes, esperando que a gente vai ser professor ou um profissional da saúde. Você foi para um curso que não é tão comum, né, que é a arquitetura, e você pega esse seu saber e transforma isso num elemento de transformação da sua comunidade. Conta mais para a gente isso, como que foi esse caminho seu, né, de estudar e transformar isso numa ação comunitária. E eu queria saber um pouquinho mais. As transformações não acontecem com varinha de condão, né? Não existe uma fada chamada Esther que vai lá, de manhã, à noite é um lixão e de manhã acorda um parque. Não é assim. Como é que você tem conseguido envolver as pessoas da comunidade? Eu vi umas imagens das crianças brincando. Eu acho que uma coisa é para as crianças terem o espaço, chama, elas chegam. Como é que você envolve jovens, adultos, mulheres, homens? Então, são duas perguntas em uma. O seu saber dedicado à comunidade, como é que você tem conseguido envolver mais pessoas? Bom, realmente é difícil para quem nasce numa comunidade ou estar numa comunidade pensar em arquitetura, porque é uma profissão muito elitizada. Geralmente, durante a graduação, você não tem referências de arquitetos negros também, então às vezes você fica assim, bom, mas será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? E eu lembro que antes de eu entrar na faculdade, eu escutava um pouquinho aqui. Fica tranquila, deve ter mais gente chorando aqui do outro lado, porque emociona muito. Não é brincadeira, né, Esther? Você não ter com quem conversar. Com quem que você troca, né? Quem faz hoje pedagogia? Você tem outras pessoas para trocar livro, para trocar histórias. Com quem trocar um curso de arquitetura? Obrigada, viu? A gente acolhe aqui sua emoção. E
E eu lembro que foi muito difícil na época da graduação, porque realmente é difícil. Quando você tem referências, se torna mais fácil. Você pensa assim, nossa, se aquela pessoa ela conseguiu, eu vou conseguir também. E eu via muito, né, antes de eu entrar na faculdade, as pessoas falando assim, nossa, mas você não tem cara de arquiteta, você não tem perfil de arquiteta, como se as profissões, elas tivessem que ter um padrão, sabe? Como se você tivesse que... você só vai ser médica se você ser assim, você só vai ser um engenheiro se você for desse jeito. E eu lembro que eu escutava muito isso, das pessoas falando isso para mim, mas isso não foi um impedimento. Eu tive, acho que ao contrário de muitas pessoas, eu tive um apoio muito grande dos meus pais, então, dos meus próprios professores também durante a escola, sempre me incentivando, sempre falando, Esther, você consegue, você é capaz, é isso que você quer, então manda ver, estuda, faça. E eu fui, parei, fechei assim os meus ouvidos, os meus olhos para as coisas negativas e fui apenas absorvendo o que era bom. E eu acho que com essa absorção, com esse bom das pessoas que estavam incentivando, eu falei, não, eu vou. Se é o meu sonho, eu vou correr atrás. E se é o que eu tanto quero, é mudar o Jardim Colombo, então eu vou pegar e eu vou fazer isso. Enfim, eu fiz, hoje eu sou muito feliz, não me arrependo nem um pouco de tudo que eu passei durante 5 anos, depois também, logo em seguida, com uma bolsa que eu ganhei de mestrado, então também sou muito grata às pessoas que estão comigo, tanto do Colombo quanto as pessoas de fora, e hoje eu vejo, e hoje eu falo para as pessoas, se você tem um sonho da sua profissão, você não importa o que as pessoas elas digam ao seu respeito, não importa se você nasceu pobre, não importa o seu padrão, não importa o tipo de pessoa que você seja, se é isso que você quer, então corra atrás, então vá atrás e não desista, porque o caminho é muito difícil. Eu acho que nenhum de nós aqui que estamos teve uma vida fácil, cada um para se formar ou não para conquistar os seus sonhos, teve que passar por muitos e muitos obstáculos, mas conseguiram, estão conseguindo. Eu acho que isso é o importante. Eu acho que aqui o BC Comunidades ele tem mostrado que, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, nós estamos conseguindo fazer as coisas acontecer. E respondendo a sua outra pergunta, realmente é muito difícil você envolver os moradores para participar. E eu lembro que esse foi um dos nossos desafios no começo do projeto, porque tirar o lixo, qualquer um, ele pode pegar e pode tirar. Mas você fazer as pessoas elas se envolverem é muito difícil. Então nós começamos a trabalhar. Teve um arquiteto muito amigo meu, na época ele estava fazendo mestrado no MIT e ele veio aqui para o Brasil, ficou 2 meses comigo em 2018 e ele trabalhava muito com a questão da cultura como infraestrutura e nós ficamos encantados com a metodologia e, bom, então a Fazendinha, o projeto da Fazendinha, ele não pode ficar apenas na transformação física, nós temos que envolver. E como envolver? E nós começamos a envolver os moradores descobrindo os talentos de cada um. Então, nós começamos a ver que tinha gente que gostava de música, tinha gente que gostava de grafite, tinha mulheres que gostavam de conversar, de apenas ali bater um papo, de fazer vasos, enfim, tinham vários e vários talentos que até então, antes, nós nunca tínhamos dado valor a esses talentos das pessoas. E quando nós damos a oportunidade, quando nós damos espaço, a voz para as pessoas elas falarem, para as pessoas elas participarem, elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencentes. Então, nós criamos o primeiro festival, o Festival Fazendinhando de Artes, o primeiro festival que aconteceu no Jardim Colombo, e ali todas as pessoas elas puderam mostrar no que elas eram boas, elas puderam soltar a voz, elas puderam se manifestar, enfim.
Então, foi muito bacana e a partir desse festival, as pessoas elas começaram a participar cada vez mais do projeto. E aí nós percebemos que sem a cultura não iria adiantar, sem a arte não iria adiantar o projeto. Então, após o festival, mensalmente nós começamos a fazer atividades. Então, tinham atividades de roda de conversa com as mulheres, de mutirões de grafite, dança. Por mais que o espaço ainda não estava pronto, nós entendíamos naquele momento que era necessário a participação das pessoas, que era necessário envolvê-los, mas envolvê-los dessa maneira, com coisas que eles gostam de fazer. Não assim com coisas que nós gostamos, não, mas o que eles querem? Que então a gente observava que às vezes era só jogar uma bolinha ali, às vezes era uma roda de conversa. Então nós teve uma vez num mês que nós fizemos um encontro só com mulheres, e aí as mulheres elas começaram a falar, algumas mulheres que estavam no Colombo há muitos anos, começaram a mostrar para a gente, falar assim, histórias de antigamente. Eles falam, nossa, que interessante, que legal isso. Então, isso precisa ter no projeto. E a partir desse envolvimento, desse engajamento das pessoas, elas começaram a participar e principalmente a zelar pelo espaço. Porque se você não envolve, se você acha que o projeto, Esther é dona do projeto. Não, não é isso. Esther não é dona do projeto. O projeto Fazendeando, os donos são os moradores, são as pessoas que estão ali diariamente cuidando daquele espaço e fazendo acontecer. Então, eu acho que nesse tipo de projeto que envolve a transformação territorial, a transformação física, você precisa entender que os donos, os anjos, os zeladores daquele espaço são as pessoas que estão ali no entorno. Então, a gente precisa dar valor a essas pessoas. E esse valor a gente só dá quando a gente escuta, quando a gente pede para eles, falem, dialoguem, expressem para a gente o que vocês querem. E esse expressar, às vezes, também é muito difícil. As pessoas, às vezes, elas são reprimidas. E teve algumas outras coisas que nós fomos vendo que elas podiam também expressar através de desenhos, com as músicas. Então, e foi por meio disso que elas começaram a se expressando enfim, irem participando. Coisa linda, Esther, coisa linda, né? Acho que isso que você traz, né? E é o que essa ferramenta traz também, né? Que como é que uma comunidade inteira pode dizer o que ela quer, né? A comunidade precisa ter oportunidade de dizer o que quer, compartilhar desejos para esse fazer juntos. É a única forma de não ter o dono do projeto, né? Como fazer com que uma área externa seja de todo mundo? Parabéns, viu? Mais uma vez aí pelo seu trabalho. E aí você usou uma expressão muito forte, né? Você falou, você precisa aí de ter um grupo de anjos do projeto, né? Que cuidam desse projeto. E tem uma autora, não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, talvez depois eu vou tentar lembrar, mas ela fala assim, né? Que a rua, o espaço comum, ele é um espaço mais importante para nós construirmos relações de cidadania, proteção e cuidado. A rua, ela é muito mais segura do que dentro de casa, porque na rua todos os olhos estão ali para cuidar das crianças, para cuidar de todo mundo que está ali. Então, na rua, você consegue diminuir as situações de violência, você consegue ampliar o conceito de cidadania, porque se você vê uma criança derrubando uma árvore que alguém queria que tivesse lá na fazendinha para ficar na sombra, todo mundo pode falar, menino, não derruba essa árvore. E quando a gente está, né, às vezes a gente acha que o lugar mais seguro é dentro de casa, com muros, com grades, enquanto a gente precisa fortalecer esse espaço da rua. Né? Isso é muito bacana. E ter esses vários olhos. Aí eu vou perguntar para o Romeu, que também pensa, né, num espaço comunitário, externo. Queria saber de você, Romeu, como é que vocês fazem esse trabalho de envolver aí a comunidade do São Luís? Como é que você consegue trazer mais gente para pensar o território, para pensar essas ações?
E como é que você envolve, né, não só a comunidade, mas também o poder público? Né? Eu sei que vocês trabalham com os comerciantes. Como que você faz para envolver tanta gente dentro do território? Conta para gente. A gente está, na verdade, pensando, né, fazer captação de água, né, capacitar as pessoas para estar trabalhando nessa horta e essa própria pessoa, ela cultivada um sustento para a sua própria família, entendeu? Pelo menos para o que comer, interagindo com a cesta horta, entendeu? São projetos que a gente ainda está tentando desenvolver ainda, né? E iniciamos, paramos, de repente, por causa da pandemia, e agora estamos aí esperando em voltar com força total. Após pandemia, a gente voltar com força total, reunir o pessoal, reunir o grupo, conversar, trazer as pessoas, entendeu? Preparar as pessoas para lidar com essa horta. Tudo vem numa experiência, troca de experiências, né? A gente vai trazer a comunidade, vai ensinar eles, entendeu? Vai fazer eles ter seriedade ao plantio, cultivar. Ótimo. E quais são os maiores problemas que vocês estão enfrentando agora na pandemia aí no São Luís? Os maiores problemas que a gente está enfrentando na pandemia, na verdade, é necessidade mesmo. A necessidade, a comunidade é muito carente, entendeu? A gente está com, graças a Deus, a Esther, estamos com uma parceria aí na fazendinha aí, que ela está mandando algumas cestas básicas para nós, semanal, entendeu? Que ajudou muito. Eu tenho muito a agradecer a Esther aí, entendeu? Essa pandemia aí, ela salvou. E quero, pós-pandemia, trazer todos para fazer um trabalho coletivo, né? Cada um dá um pouquinho de si, entendeu? Para crescer o Brasil Converse, entendeu? E troca de experiência entre comunidades. Tá joia. E aí, como vocês têm feito, Romeu, para identificar essas famílias, né? Uma área que tem também, né, uma população bastante grande. Vocês do Cesta Básica estão junto com outros coletivos para identificar essas famílias. Vocês estão na sede, né? A Esther manda as cestas básicas, né, aí para apoiar. E como que vocês fazem para identificar as famílias e distribuir? A gente faz visita aos lares, constatado a necessidade realmente, né, de pessoas de prioridade, são pessoas acamadas, entendeu? Deficientes visual, físicos. Então, a gente tem um critério, uma regrinha básica nossa, um critério que não conseguimos atender a todos, né? Não tem como. Mas a gente faz um critério, entendeu? E tenta buscar ajuda de qualquer forma. Iniciamos comprando, agora temos doações. E é difícil, mas a gente está tentando superar. E, Romeu, a gente sabe que vocês têm também uma escolinha de futebol, né? E a escolinha de futebol, ela vira um espaço aí também bastante importante, né? Porque você junta os meninos, mas também a família chega. Conta pra gente como que é esse projeto, se ele está parado agora. Não, devido à pandemia ele está parado, mas nós temos o projeto sim da escolinha, onde a gente visualiza formar cidadãos. A gente quer formar cidadão, não profissional de futebol, que no meio de 1 milhão vai sair um Neymar. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é formar cidadão com seu direito de ir e vir, ter responsabilidades, né? Esse é o nosso projeto que a gente quer. E aí, qual é? Os meninos chegam? É só para meninos essa escola que você tem? Não, nós temos o futebol feminino também, futebol feminino, futebol masculino, temos vôlei. Olha só. E aí, quem quer, imagina aqui, o pessoal está ouvindo, quem é dos bairros próximos, Vera Cruz, o pessoal está ouvindo, falar, olha, quando passar a pandemia, eu quero chegar lá. É só chegar?
Tá tranquilo, chegar, fazer a inscrição, você vai ser atendido. Ah, que maravilha. Tá joia, Romeu. E olha, vou passar agora para a Audrey. Audrey, olha só, né? O Romeu está trazendo, né, uma realidade que é essa, né, dos projetos que precisaram parar, né, para a gente poder proteger, né, a vida e a saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo foi aquele parar andando, né? Porque não deu para parar de verdade, porque vocês estão na comunidade, no território, conhecem as pessoas, sabe quais são as necessidades, né? O Romeu traz para a gente esse desafio de administrar a carência, né? Porque fala, todo mundo precisa, mas aí a gente tem que escolher quem é que está precisando mais. Eu queria saber de vocês, né, lá no Grajaú, como que tem sido isso e como é que no meio de tanta necessidade cabe a cultura? Cabe literatura, cultura, arte, no meio de tantas necessidades como a necessidade de enfrentar a fome? Pois é, Bel. É um desafio, né? Porque a gente percebe muitas coisas, né, no território. E a questão da arte, da cultura, ela está presente, mas também teve, né, muitos locais que precisaram fechar. A gente está num bairro que nós temos um centro cultural, mas a gente tem muita laje, a gente tem muitos bares, e por conta, né, desse isolamento e tudo mais, eles tiveram que ser fechados. Então, isso pegou muito, né, na questão dos artistas, principalmente, e a literatura, né, voltando um pouquinho, ela tem o papel de contar, né, de transmitir o conhecimento através das palavras, é, sobre uma determinada ótica, né, seja homem, mulher, um adolescente, e sempre a partir do seu repertório, né? Então, a literatura ela também pode servir como uma disseminadora de conhecimento, mas também servir como denúncia. Eu vou citar uma escritora que a gente conhece muito bem e que a gente gosta muito, que é Carolina Maria de Jesus, né? Que ela contava, né? Conta, né? No primeiro livro dela, O Quarto de Despejo, que foi lançado em 1960, né? Esse ano ele está completando 60 anos. Aqui mesmo, né? Na cidade de São Paulo. Então ela contava como era a vida na favela, onde ela vivia com seus 3 filhos. Ela contava das relações, né, dentro da comunidade, como era essa questão com os filhos, com a política e principalmente com a fome, né? Então tem um trecho, né, deste livro que ela fala que a fome tem cor e é amarela. É um trecho bastante comentado, né, por conta dessa angústia, né, que ela nos passa. Então, eu separei aqui um pedacinho desse trecho. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se a meus olhos. Isso não é ficção, né? É uma realidade que foi publicada em 1960. Então, Carolina, ela nos dá esse tapa na cara, né? Esse embrulho no estômago. E esse ano, né, conforme a pandemia veio e também fez isso com a gente pôde perceber e está percebendo até agora que muitos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, estão vivendo essa situação, né? De fome, sem emprego, ou muitas vezes no subemprego, tentando se sustentar, né, para não cair e tentar da melhor forma sobreviver, né? Dentro desse contexto, né, da pandemia, há muito material, né, que está sendo utilizado, muitos artistas, né, das periferias principalmente, eles estão escrevendo muito a partir dos seus lugares, a partir dessas experiências todas, podendo disseminar, né, suas ideias pelas redes sociais também, né, que
a gente não tinha muito isso, né? Tanto é que esse encontro tinha tudo para ser presencial, mas por conta da pandemia tudo modificou, né? Como a nossa vida, né? De toda forma teve que ser revista. Então, os artistas também passaram a se apresentar, né? De forma virtual, disseminar essas ideias, né? E sempre pensando também em ajudar pessoas, né? Porque esses textos, muitas vezes, eles vêm para causar reflexão, né? Tirando ou mesmo até aliviando as tensões do nosso dia a dia, né? Esse é o papel também da literatura, pois as palavras, elas podem salvar, elas transformam vidas, transformam realidades e elas têm o poder de multiplicar. Quando eu aprendo algo, eu consigo também multiplicar para o meu irmão e para a minha irmã, para que eles tenham, pelo menos em algum momento desse momento maluco que a gente está vivendo, um pouco de respiro. Então, a gente está passando, né, por uma fase muito difícil, é atípica, e se não fosse a literatura, e se não fosse a arte, a gente não teria nem um pouquinho de cor, a gente não teria afago nenhum para poder contar. Então, pensando, né, também enquanto artista, né, eu sou bibliotecária, mas eu também me formei, né, em teatro, a gente vai ser o último a voltar, né, de tudo isso. Então é uma reinvenção que todos, né, da classe artística tá tendo que pensar e viver nesses meses todos, né? Ninguém chegou e fez um aviso anterior, né, do que iria acontecer. Então as coisas foram. E aí como que eu faço isso? E agora, meu Deus, né? E um se ajudando, um dando uma cesta básica para o outro. A classe artística ela está sendo muito afetada. E quando eu falo classe artística, não é o ator e a atriz principal que a gente vê nos filmes, que a gente vê num teatro ou numa novela. É uma classe muito maior. É uma classe de costureiras, de camareiras, de maquiadores, de técnicos, né, de som, iluminação. É muita gente, é uma cadeia muito grande. Então, pensando, né, voltando para a periferia, é uma reinvenção que é um segurando na mão do outro mesmo, né? Muitos estão conseguindo fazer lives, né? Tentando de alguma forma angariar para que esses espaços, né? Esses bares, esses locais não fecham, mas não está fácil, né? Não está nem um pouco fácil e a gente fica bastante preocupado porque ao mesmo tempo que são as pessoas que vão voltar, que serão os últimos a voltar, são as pessoas extremamente importantes nesse momento. Porque se cada pessoa que no seu momento de lazer está assistindo um filme, está podendo ver uma novela, está podendo fazer alguma coisa nesse sentido, porque tem artista lá preparado, porque estudou, e essa cadeia toda que está atrás. Então, em relação, né, à fligraja, por exemplo, a gente deixou os nossos canais abertos, né, para os artistas, não só do Grajaú, mas qualquer artista que quiser utilizar, né, dos nossos canais, podem ficar à vontade, porque é uma forma que a gente também entendeu de poder ajudar, nos ajudar, né, estendendo a mão também nesse momento, porque um artista que tem, né, consegue uma visibilidade, ele consegue também ajudar os outros, um ajudando o outro, né? É isso. Que lindo isso, Audrey. Acho que a gente pode dizer, né, eu também sou desse universo, né, do livro, da Sim. leitura, da cultura, e a gente pode dizer que a arte e a literatura, elas têm contribuído, né, como você disse,
para muita gente conseguir ficar em casa como nós estamos aqui, né? Não é só a tecnologia que manteve a gente em casa, mas são palavras encantadoras, palavras de esperança, palavras que vão ajudando a dar cores, né? Como isso tem sido importante. E a gente sabe que alguns países, né, como a Alemanha, uma das primeiras ações foi fortalecer o setor da cultura para que esses profissionais conseguissem, né, promover entretenimento para as pessoas que estavam em casa. E aqui a gente está aí numa luta, né, por uma política pública que garanta que esses profissionais possam, não sejam, né, os últimos como a cultura geralmente é tratada. Que importante é essa sua fala. E aí eu vou trazer uma pergunta final para todos, mas eu queria ainda fazer uma pergunta para a Flávia, que ela falou só um pouquinho lá no começo, né? Flávia, uma pergunta para você que vocês não acreditam, a gente está já caminhando para o final. Faltam aí 14 minutos só, e eu quero fazer uma pergunta geral. Mas, Flávia, queria saber, né? A gente olhou lá as imagens, né? Eu vi a imagem lá da viela, com grafite, com plantas. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Então, como é que você conseguiu, né, você, o seu coletivo, conseguiu envolver as pessoas, né, para trazer diferentes linguagens, né? A Esther falou, olha, então a gente foi lá, chamou as pessoas, foi descobrindo o que cada um gostava. Então, eu queria saber como que você foi, se foi esse mesmo caminho, e como é que vocês têm conseguido manter, ou se não têm conseguido, como é que você tem pensado? Porque muita gente aqui que está nos ouvindo participa de ações, né, que transformam um espaço coletivo, e aí depois o desafio é quem é que vai lá molhar a plantinha nesse calorão que tem feito aqui na cidade de São Paulo. Conta pra gente como que você tem feito isso. Bom, Bel, acho que primeiro a gente chegou, né, na viela, definiu uma viela e chegou e conversou para as pessoas, mostrou para ela qual era a nossa ideia. Primeiro, os caras bem recuados, assim, como assim? Vai transformar a viela uma viela bonita, vai tirar o lixo, tudo certo. E aí ele ficava muito questionando, mas daqui a pouco um vai vir colocar o lixo, o outro vai vir e vai vir colocar o lixo também. E aqui tem essa mania do outro sair da sua viela e colocar o lixo na viela do outro. Né? Então, tipo assim, a gente procurou envolver. E aí a gente contou primeiro com a ajuda de uma pessoa só da vela. Na vela mora quase 50 pessoas. E das 50, só um que começou a querer ajudar a gente. E aí, quando eles viram que o nosso processo, eles mesmos, tipo, disseram, não, esse negócio vai dar certo. Eles mesmos se sentiram incentivados em ver a gente ver outras pessoas que não moram na vela fazendo aquele trabalho. E aí eles começaram a ajudar. E é tanto que a vela ficou num processo, assim, bem incrível. Porque metade, ali a gente só deu início. E quem finalizou foi eles mesmos. Eles que contrataram o grafiteiro, eles começaram a colocar planta. Porque acho que eu acho que eles tinham medo de fazer, né? Do medo que o outro ia achar. Porque a gente tem muita essa cultura aqui na favela do que o outro vai achar de mim se eu fizer isso, né? E aí eles viram que outras pessoas que não era da vela começaram a fazer esse trabalho e eles se incentivaram eles mesmos. E agora o nosso desafio, né, nessa pandemia é ir lá, molhar as plantinhas. A gente tem pessoas que vai lá, faz todo esse trabalho de manter lá a viela organizada, mas por conta de toda dessa pandemia que vem acontecendo, as pessoas viram que, tipo, esse não é o momento para tocar no projeto, não é o momento agora para me cuidar das plantas. Eu acho que eu tenho outras coisas mais importantes, a cuidar da minha saúde, evitar sair de casa. Então, o desafio nesse momento é esse, né? Como manter esse projeto durante a pandemia. Como poder ir lá e cuidar do espaço. E olha, eu ouvi falar que você fez também, né, um concurso de revitalização, que é um jeito também, né, de juntar ideias. Como que foi isso? Conta Eu sou rapidinho pra educadora, gente. eu sou educadora social e aí através de uma parceria a gente desenvolveu um projeto, né? E aí eu pensei em usar meus próprios jovens e desenvolver um concurso de revitalização. Espaços que eram totalmente como posso dizer, feios, porque, né, a comunidade achava feio, que não tinha jeito nenhum de ser reformados. E aí eu lancei o concurso de redação e aí eles revitalizavam esses espaços, né, os jovens. Eram jovens de um grupo de até 6 pessoas, e eles tinham ideia.
E as ideias deles eram muito, era surreal, assim, teve gente que foi no lixão, pegou transformou a viela, assim, com todo o lixo reciclável, gente que fez horta, gente que fez lixeira, e surreal, assim, eu não imaginava que os jovens ia ter todo aquele pensamento de transformar as vielas dos espaços públicos da forma que eles transformaram. Olha, todas as falas, né, as falas de todos e todas vocês, traz sempre isso de ouvir o que a comunidade quer, né? Isso é muito forte, né? Às vezes a gente tem essa ideia que o projeto ele chega, resolve e não resolve, né? Porque a gente precisa, a palavra, né? Ela tem um poder tão transformador que ela precisa tomar conta do corpo de cada pessoa. Né? Tem um autor, o Rubem Alves, que ele fala que quando a bruxa transformou o príncipe em sapo, não foi mágica o que ela fez, ele acreditou na palavra. Se ele não tivesse acreditado que ele era um sapo, ele não tinha virado sapo. Então a palavra transforma para o bem e para o mal. Então a gente precisa dizer palavras, ouvir as palavras dos outros, das outras, de outros, e deixar que essas palavras tomem conta do corpo da gente. E aí eu quero falar de palavra encantada agora para a gente encerrar. Imagina, que delícia ouvir vocês, o tempo passa que a gente nem percebe. Então eu quero ouvir de palavras encantadas e a gente vai começar pelo Romeu. Quero saber de vocês, a gente fala muito, né, que assim, a maior vulnerabilidade que tem, o que torna uma comunidade, um jovem mais frágil, é a falta de sonho. Quando a Esther estava falando, eu lembrei de um filme que chama Nunca Me Sonharam, que é um filme, né, que conversa com estudantes do ensino médio, e o título, né, é pego de um menino que fala, né, por que ele nunca pensou em fazer outra coisa da vida dele, ter outra formação. Ele falou, nunca ninguém me sonhou. A gente precisa do sonho para a gente mudar. E aí eu queria saber de vocês, né, de cada um de vocês, começando pelo Romeu, qual é o sonho que você tem para a sua comunidade, para o seu projeto, para as pessoas que estão com vocês? Qual é o sonho que a gente precisa ir pegar, repetir, deixar tomar conta do corpo da gente para ele acontecer? Qual é seu sonho, Romeu? O meu sonho é trazer recursos para a comunidade, entendeu? Educar uma criança, tirar as crianças das ruas por causa das drogas, entendeu? Trazer, na verdade, um mundo diferente, né? Tentar fazer a criança ver as coisas do mundo diferente, entendeu? Com educação, com esporte, com lazer, entendeu? Que passa a deixar eles ocupados para a mente não ficar vazia, né? Porque a comunidade, você sabe, a comunidade é carente. E se não tiver uma atividade, um lazer, procurar dar responsabilidade para eles, eles passam entre os vãos das nossas mãos, né? Vai embora, escapa, que a gente nem vê. Quando vê, já ficou história, virou lenda. Que lindo, Romeu, né? Como construir oportunidades, né, para essa comunidade. Esse é um sonho, que oportunidades aconteçam. Que lindo. Quem agora? Pode ser Esther? Qual é o seu sonho? Falou em sonho, Esther abriu um sorriso gigante. É isso. Sonho faz isso com a gente. E foi algo que você acredita que o Vitor no BC ele falou muito conosco a respeito de sonhos, que nós deveríamos sempre, acho que eu nunca vou esquecer, não lembro exatamente as palavras que ele disse, mas ele sempre falou muito que nós deveríamos sonhar, mas não só sonhar, mas sonhar grande, sabe? Então é muito bom escutar isso de alguém, você falar assim, não vou apenas sonhar, mas eu vou sonhar grande. Então, imaginar que nós somos das comunidades
nós devemos ter esse foco. Então, acho que isso é extremamente importante. E quando fala em relação a sonhos, eu acho que um sonho para a minha comunidade é ter mais equipamentos e infraestrutura. Então, o córrego que está ao céu aberto, ele ter o projeto ele acontecer, ter uma escola, já que os adolescentes, as crianças têm que andar cerca de 30, 40 minutos para ir para a escola mais próxima, ver o número de jovens no mundo do crime, das drogas, diminuindo cada vez mais. Oportunidades para as mulheres, principalmente as mulheres que são donas do lar, que já é já é extremamente difícil para quando você tem um marido, um parceiro. Imagina para uma mulher que tem que manter uma casa sozinha com seus filhos. Então, ter mais oportunidade para essas mulheres. E também poder ter a fazendinha em várias comunidades, não só no Jardim Colombo, mas fazer com que essa essência que é a fazendinha que eu tanto amo, que as pessoas que estão conosco tanto admiram, tanto lutam por isso, os jovens que estão conosco ficam empolgados quando a gente fala o nome fazendinha, que essa empolgação, que essa alegria, ela também esteja em outras comunidades. Que lindo. Obrigada, Esther. Abdan? Ô, Bel, é muito engraçado quando você falou de sonho. Eu lembrei de uma série que eu estou assistindo agora no Netflix, que eu acho que fala muito sobre o que o KM quer para o futuro, né? É aquela Expresso do Amanhã, tem até o filme, que ele retrata uma sociedade que vive num trem e tem a galera que é o fundo, que é uma galera que não tem alimentação, não tem nada, assim. E aí tem a terceira classe, a segunda, a primeira, e tem os maquinistas. E acho que a gente sempre discutiu aqui no KM que a gente hoje construiu um projeto com um objetivo, né? Que é formar uma massa crítica de pessoas que pensem no Brasil, né? A gente não quer evoluir, ganhar mais só fazendo faculdade, quer subir de classe, né? Voltando, por exemplo, do filme, a gente quer ser o maquinista e quer editar o rumo desse trem. Assim, eu acho que a gente pensa muito de que se a gente tiver mais jovens, negros, periféricos, ditando o rumo desse trem, a gente vai melhorar muito a nossa sociedade, porque a gente vai estar pensando no Brasil a partir da nossa perspectiva, entendendo os problemas que a gente sofre na pele e, melhor do que isso, né, tendo a formação acadêmica, técnica para resolver esses problemas. Eu acho que essa combinação é muito poderosa. E aí a gente fala muito que a gente quer fazer isso de duas formas, né? Primeiro, transformando o KM numa rede de líderes periféricos que alcançaram sucesso. Hoje o sucesso para a gente é essa molecada que está conseguindo acessar o ensino superior. E além disso, eles não estão acessando o sucesso e ficando tranquilos. Eles estão acessando o sucesso e trazendo mais gente com eles. Então, hoje a gente já até aprovou gente na USP, gente em federal, e essa molecada é mentora dos alunos que estão nas mesmas escolas que eles estudaram. Então, isso está sendo poderoso, porque é uma galera que está alcançando sucesso e trazendo gente com eles. E segundo, uma coisa que é fundamental, que eu acho que vem um pouco com o pilar de referência, que a gente bate muito, Bel, é a questão que a gente fala que o KM no futuro, o nosso sonho é que vire uma marca. Eu acho que o que mais, assim, alguém que já fez algo próximo, que é um pouco do Emicida, com o Laboratório Fantasma, o Ferrez, com o da Sul, que é você criar um selo de pertencimento do jovem de periferia. A gente fala que, às vezes, a gente não tem isso, né? O Brau fala muito isso. Que às vezes a gente não tem pertencimento, a gente não tem um negócio que a gente se reconheça e que reconheça a gente, que abraça a gente. E, às vezes, quando a gente não tem isso, a gente vai buscar em outros lugares. Na criminalidade, talvez em outros lugares que são tão ruins quanto esse que eu citei. E a gente quer que o KM seja isso também, que a galera possa vestir a camisa do KM, ser reconhecido nisso e que o KM possa ser esse porto seguro de impulsionar e colocar o jovem de periferia para cima. Esse é o nosso sonho. Maravilha, a gente vai com vocês. Flávia? Falou de sonho e hoje, bem de manhã, uma reunião, meu chefe colocou uma música que falava de sonhos, né? E a música falava mais ou menos assim: não adianta eu sonhar pequeno e meu sonho ser apenas um sonho miserável, né? Um sonho mesquinho. Então, quando eu falo de sonho, quando eu penso em Paraisópolis, é um sonho, são vários sonhos, mas um deles, eu acredito muito no poder da transformação através da educação. Então, mais educação de qualidade, mais acesso às oportunidades, mais acesso à infraestrutura. A gente também tem um córrego aqui a céu aberto e abriga há todos os anos.
né, por mais vielas bonitas em outros lugares, mas também por mais favelas bonitas em outros lugares, porque a gente também está cansado de ser olhado como marginais, né, como gente que não quer nada, a gente quer uma luta diária. E o noção é esse, é que a gente possa ser visto de uma forma diferente, de uma forma que a população enxerga a gente e fala assim, aqui também é uma classe também trabalhadora, uma classe também que quer ser encaixada, não quer ser desencaixada, mas quer ser encaixada e vista de uma forma totalmente diferente. E a nossa luta diária é essa, né? E que a gente possa ter um sonho também de ter mais mulheres, né, ocupando cargos mais importantes, mais mulheres negras, mais jovens de periferia nas faculdades federais, nas faculdades públicas. Vou com você também. Vamos sonhando juntas. Audrey? Oi, Bel. Um sonho que a gente fala bastante da Fligraja é que ela, de fato, se torne essa vitrine, né, cultural que a gente tanto sonha, mas também trazendo remuneração para esses artistas, né? Porque a primeira festa, que foi o ano passado, em 2019, a gente conseguiu fazer um levantamento de 59 artistas, todos da região, que trabalharam, né, se apresentaram de forma voluntária, mas foi lindo, né? Foi uma festa maravilhosa, mas a gente quer isso de uma forma agora remunerada, sabe? Porque o artista também é um trabalhador, né? Assim como a gente já comentou anteriormente, né? Ele merece ser remunerado. E um sonho também que a gente quer muito, pensando assim, que a Fligraja entre, né, no calendário cultural da cidade de São Paulo, assim como outras festas, né, que estão acontecendo, né, agora até também de forma virtual, para não perder as datas, né, mas é um grande sonho que a gente tem, se tornar essa vitrine, ajudando, auxiliando tanto os artistas quanto a população, né, a levar arte, cultura, literatura da melhor forma possível. Que lindo, gente. Olha, ouvindo vocês, eu fiquei aqui pensando, tem um trecho da Bell Hooks, né, uma estudiosa das questões raciais, uma escritora, e tem um texto que ela fala, pode ser que eu não seja capaz de repetir as palavras que vocês disseram essa tarde, mas eu saberei sempre o que elas provocaram em mim. E tenho certeza que quem está nos ouvindo está muito mexido pelas palavras que vocês nos trouxeram nessa tarde. Vocês nos trouxeram palavras de mudança, de transformação, aquele famoso 1 mais 1 é no mínimo 3, né? Quando a gente se junta para olhar, para mudar. Então, que esse sentimento bom que a gente teve aqui juntos, que isso se espalhe e seja aí uma convocatória para mais gente se somar ao Cesta Básica, ao KM23, ao Fazendinhando, ao Viela Mais Bonita e a Fligraja. Então, quem está nos ouvindo, soma. Soma que esses sonhos são gigantes, porque é assim que eles precisam ser. E sonho gigante precisa de muitos anjos e anjas, não é, Esther? Obrigada para todo mundo que esteve conosco. Parabéns, BC Comunidades, que trabalho lindo. Tenho certeza que vocês não vão parar aqui.